Nós estamos aqui para falar sobre o que é interpretar, o que é uma boa interpretação. Mas antes de falar de uma boa interpretação, nós temos que lembrar um pouco de como construir o personagem, como construir a persona. Uma vez que nós estamos em cima do palco, nós temos o dever de passar para as pessoas, para os espectadores, o texto que nos foi passado. Só que para isso nós temos que entender, nós temos que compreender o texto. Então, compreendendo o texto, eu vou ter uma interpretação melhor. É claro que cada ator compreende o texto à sua maneira, mas vamos lá do princípio, lá do tempo de Dionísio, quando o teatro era mais visceral. Nós vamos lembrar de uma época em que o teatro é feito na base da natureza, é natural. O teatro, quando a gente sobe no palco e sente o palco verdadeiramente como ele é, nós lembramos que ali nasce um ser, que ali está sendo feito ou contada uma história que para todo mundo ela é verdadeira, independente de qualquer coisa. A arte de interpretar, que interpretar, eu sempre falo que é a intensidade da ação. Mas só que o inter, que é entre, é você interpretar para o espectador. É importante que haja essa conversa com o espectador, que ele entenda aquilo que você está falando. Então, para isso, é por isso que eu estou falando da natureza. A natureza é o que nos auxilia a uma melhor interpretação. Porque a natureza nos mostra que as coisas, quanto mais naturais, é melhor de ser absorvidas, de ser entendidas, compreendidas. Então, quando você começa com uma persona, com um personagem ou com uma personagem, porque às vezes tem dificuldade nisso na escrita, mas é algo que não vai nos interferir, falar a personagem ou o personagem. O correto seria a personagem, mas tanto faz nesse momento. É importante que o personagem ele esteja completo em cima do palco e não só um pedaço do personagem. Nós vamos começar assim com algo didático. Quando você vê algum ator disposto a interiorizar algum personagem que ele se veste, um exemplo, um ator que se veste do grilo falante, do Pinóquio. Você consegue ter como ator uma melhor desenvoltura, porque existe a máscara, existe a pintura, existe a roupa, existe todo um cenário que eu digo corporal em você, que te faz dar a impressão ou facilitar com que aquele personagem seja transferido ao público de forma que chegue com mais compreensão. Eles vão ter a noção que aquele é um grilo falante. Agora, se você não está pintado, se você não está maquiado, se você não está vestido como um grilo falante e tenta mostrar para o público que aquele é o grilo falante, faz com que o ator tome uma providência muito mais interpretativa. É aí que nós descobrimos se o ator, como dizem, é um bom ator ou não é um bom ator. Eu sou meio contra essa de um bom ator ou não, porque isso vai de cada um. Mas quando nós trazemos isso a nível crítico, o bom ator é aquele que consegue interpretar de modo que o público ele consiga absorver por inteiro aquele personagem. Então, neste exemplo do grilo, uma vez que você está sem a fantasia do grilo falante, você necessita colocar aqueles adereços na voz, aqueles adereços no texto, aqueles adereços de uma outra maneira, do jeito que você vai andar, etc. Opa, aí voltamos à ligação com a natureza. Então a natureza nos mostra que o personagem ele é centrado do chão até a cabeça, até o fio de cabelo. Este é o personagem verdadeiro. Agora, o compreender o texto é que nos vai dar a luz para que nós começamos a criar como é que aquele personagem vai sintonizar em cima do palco, ou no teatro de arena, ou em uma exposição, ou em qualquer local. Bom, mais do que eu vou deixar esse de interpretação mascarada
como eu digo. A interpretação do Johnny Depp, aquele que vocês costumam ver nos filmes, eu, por exemplo, não gosto dele como ator por isso. Porque ele tem adereços que dão a ele ferramentas para que torne mais fácil a interpretação. E a ligação com a natureza, o exercício que ele poderia fazer para que aquela interpretação chegasse mais próximo, fica mais difícil de ser feito. Compreendam, por que é que nós sempre indicamos um filme antigo para quem está começando a atuar? Então todo mundo diz assim, mas por que sempre indicam os filmes antigos? Porque eles tinham que prender-nos com apenas a interpretação. O jogo de câmeras era muito pequeno, porque as câmeras pesavam toneladas, era muito difícil. Filmar externamente era muito difícil também. Então a atuação do ator contava muito mais. Efeitos especiais nem se fala. Se tinham pouquíssimos. E eram raros de ser vistos, porque alguns beiravam algo que seria dito hoje como ridículo. Então é por isso que, por exemplo, eu, entre parênteses, você que está começando agora a ver como é o procedimento de um ator e a interpretação, baixe qualquer filme do Bergman, baixe qualquer filme do Bergman, Bergman, alemão, e você verá o que é a interpretação, indiferente se o filme é bom ou não. Esqueça a história do filme, mas o que é a interpretação? O que o Bergman fazia no cinema? Ele colocava a câmera na frente da pessoa e a pessoa tinha que buscar aquela persona com os seus sentimentos, com as suas emoções, diferente dos filmes de Hollywood. Então, por exemplo, eu indico, se vocês conseguirem, Persona é um filme legal de ser visto e você vê uma atuação, mas qualquer filme dele seria interessante para ver como é a atuação. Agora, fora isso, eu não indico muito esses filmes de ultimamente para você ter noção do que é uma atuação exemplar. Não tem como você definir que é um ator bom ou um ator ruim, porque eles não têm esse contato visceral com a natureza. Voltando no texto, como sempre, vamos sempre regredir no texto, porque o ator é assim. A persona parte do texto, que vai ser dado ao autor para ser estudado, compreendido. Você tem que ler aquele texto, você tem que ver além do que está escrito. Você não pode apenas fazer o possível, você tem que ir além do possível, você tem que dar o seu melhor. Porque senão, é lógico que nós entendemos que o texto é uma mentira, que você não é aquele personagem. E a sua intenção é interpretar como se aquilo fosse verdade. Não vai chegar ao espectador se não for bem feita. Então o que nós fazemos? Para o texto, quando nos é entregue, nós fazemos um estudo que é maior do que aquele que está nas nossas mãos. Então, por exemplo, se não está escrito a infância daquele personagem, nós vamos buscar e criar a infância daquele personagem. Se não está escrito por que aquele personagem faz determinada coisa, nós vamos buscar por que é que aquele personagem faz determinada coisa. Então, a busca pela vida do personagem começa aí o nosso estudo em relação à persona. A busca, onde ele nasceu. Peraí, não está no texto. Cabe ao ator proporcionar isso, porque vai ficando melhor, ele vai fatiando o personagem, ele vai criando a persona. Porque se perguntar para você como foi sua infância, você vai saber responder, mas o personagem não vai saber responder. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos além. Nós vamos começar a pegar o texto e separar para não decorar. Não se decora texto, se interpreta. Você entende o texto, não é assim que todo mundo dizia na escola que não se decora, não se decora. A matemática não se decora, o português não se decora, a história, mas se entende. Para que na hora a sua inteligência emocional é que faça a prova e não aquele decoreba seu, porque não vai adiantar nada. Então a inteligência emocional tem que ser construída para o personagem. Quando nós falamos a frase, o personagem não pensa, ele é pensado, este pensado não significa que ele não vai ter um improviso se ele esquecer alguma fala. Não é isso. Ele vai ter o improviso, mas o improviso não vai ser do ator. Por exemplo, se eu estiver fazendo um personagem, o improviso não vai ser do Eric.
vai ser do personagem que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu conheço o personagem, porque eu sei como o personagem sairia dentro daquele improviso. Então, para começo de conversa, você constrói todo o personagem, uma linha cronológica de todo o personagem para você compreender o personagem. Dentro dessa construção, com certeza vai ficar melhor a sua compreensão do texto. E daí para você decorar, quando eu falo decorar, não é decorar para interpretar, mas entender cada nuance que o personagem está querendo dizer naquele texto, é bom você dividir as frases. Então tem uma frase, ele está naquela frase em qual contexto? Ele está no contexto de raiva, ele está em qual tipo de emoção? Mas daí você busca a emoção do personagem e não a sua. Isso também eu indico para vocês, se quiserem se aprofundar um pouco mais nessa criação do personagem, o livro de Stanislavski. É só procurar na internet que tem, possivelmente em PDF, o livro de Stanislavski. Mas passa por Boal, passa por Brecht, enfim. Mas o importante é sempre estudar, compreende? Essa é a importância sempre do ator. É sempre o passo do estudo. Mesmo com o personagem, não existe um personagem mediano. Existe um personagem. Então essa é a característica. Agora, a característica da interpretação é muito ligada com a característica do personagem. Se você não estuda o personagem, se você não busca traços desse personagem, não faz o cronograma, não faz a cronologia que eu passei desse personagem, a interpretação fica quase impossível de ser feita. Porque você vai passar a verdade sem senti-la. E se eu não sinto, eu não passo. É por isso que esse personagem cai no ostracismo. A exemplo do personagem Hamlet. Sempre tem alguém fazendo o Hamlet em algum lugar do mundo. E por que sempre enche o teatro para ver uma peça do Shakespeare, em específico Hamlet, se ele é tão representado? Essa é uma palavra que eu não gosto muito, porque ela foge do interpretado. Interpretado é quando o ator dá aquela vivência ao personagem, sem buscar referências em outros atores. Mas a interpretação, ela é isso. A representação é o contrário. A representação é quando eu busco a vivência de outros atores. É assim que eu vejo. Então, por exemplo, assim, tem um filme biografia do Rei Charles. Então você vai ter que analisar como o Rei Charles fazia, etc, etc. Então tem um lance muito de representação acima do que a interpretação lhe dá. E a interpretação já não. Quando você chega e pega o Shakespeare e pega o livro de Hamlet, você interpreta de modo que cada vez que a pessoa for assistir o Hamlet, ela verá com outros olhos, com outro contexto. É engraçado que um colega meu foi ver Hamlet e ele disse: Hamlet é aquele cara que pega o esqueleto e fala ser ou não ser, alguma coisa assim. Eu passei a peça toda vendo e eu não ouvi ele dizer isso. Então para mim não adiantou nada. Então eu trago para ele um exemplo de que, por exemplo, tem um bolo, um exemplo didático, tem um bolo e alguém diz: nesse bolo tem uma nota de 100 reais. Daí a pessoa literalmente come o bolo de qualquer maneira ou coloca a mão, vai buscando essa nota de 100 reais e acaba não achando a nota de 100 reais. Por quê? Porque a pessoa idealizava a nota de 100 reais, realmente a nota de 100 reais, tirando com as mãos, vai ser a nota de 100 reais. Coloca no bolso, não me interessa o bolo. Mas não, a nota de 100 reais ela estava desenhada no meio do recheio do bolo. Então ela não era nota literal, ela estava sob um contexto. Então aí que está, e aliás era de menta, o sabor da nota, verde menta. Aí que está onde nós queremos chegar, o objetivo do intérprete. É mostrar que aquilo que o espectador vai buscar não é exatamente o que ele vai encontrar, mas que ele saia disposto a encontrar outras coisas depois de observar o teatro. Não tem coisa melhor para o ator quando o espectador, quem está assistindo, sai do teatro com aquela peça na cabeça e fica a semana toda se perguntando por quê, como aquilo foi bonito, ou como aquilo ocasionou algo dentro do espectador. Para o ator chegar nisso,
Primeiro, o que eu disse, contato com a natureza. Segundo, o que eu disse, é fazer um cronograma, é estudar o texto além daquilo que lhe é dado, é fazer como que é que essa pessoa nasceu, como que é que ela cresceu, por que faz isso, por que faz aquilo, é estipular cada fase dessa persona criada. Terceiro, o que eu disse, é compreender o texto, cada frase, cada emoção, mas cada emoção do personagem e não a sua emoção. Porque é muito fácil quando sai da sua emoção. Você tem que chorar, daí você lembra que você perdeu o cachorrinho em tal ano. Você sempre faz aquele gatilho. Na hora de chorar você lembra do cachorrinho que você perdeu, mas você perdeu esse cachorro. A sua emoção não é a emoção do Hamlet chorando, ou qualquer outro personagem. Eu dei exemplo dele agora. Mas você tem que criar uma emoção vinda do personagem. É isso que é importante, principalmente no teatro de arena, como Boal fazia. Porque o teatro de arena, ele consegue que você se vire e esteja não só no palco, mas você esteja junto com as pessoas, em volta das pessoas. Porque o teatro, na interpretação, diferente da televisão e do cinema, ele não é assim, quadrado. O teatro, ele é visto dos pés à cabeça. Se você começa a mexer muito o pé, você está falando, porque o corpo fala. E quem vai interpretar isso é quem está assistindo. Se você começa a mexer muito o braço e não está diante daquela informação que você está passando, você está falando duas línguas. E daí você não vai chegar também ao espectador, falando duas línguas. Que isso é possível? É possível. Você não está num teatro de escola, você não é uma criança que não esteja entendendo ou robotizada a fazer aquilo. Mas é imprescindível que você passe a colocar a verdade para as pessoas em uma língua só. E essa língua tem que ser seguida pelo corpo. Mas Eric, por que é que o corpo faz uma coisa enquanto eu estou dizendo outra? Porque você decorou. Porque o personagem, se ele estiver por inteiro em cima do palco, ele não vai se movimentar diferente daquilo que ele está falando. Ele só vai fazer isso se você decorar. Se você não decorar o personagem, se você realmente ir de encontro ao personagem, estudar, submergir ao seu personagem, literalmente, entrar literalmente dentro do personagem, porque você é consciente. O personagem não. Você que o domina e não ele que domina você. Então você tem que ter essa inteligência. Se você tem tudo isso, é um outro ângulo. Então você vai falar uma língua só. Aquilo que lhe é falado com verdade, verdade será posto naquele que consegue receber. Então, se você está falando não, será sim. Se você está falando sim, é porque você decorou. Sim, não está junto uma coisa com a outra. Então, nós temos que tirar isso de decorar de fora. Quando eu falo decorar um texto, eu falo que a pessoa precisa ter uma noção de como o personagem dela está andando. E se ela está contracenando com a outra pessoa, não é um monólogo, não é um texto solo, então ela precisa disso, a outra pessoa necessita. E a peça é um bolo, todo mundo faz a sua parte para que o bolo saia gostoso para ser visto por todo mundo. Agora, se um ator ele é ousado, não ousado, se ele fosse ousado ele faria o que realmente seria o certo, que é ter empatia com o colega. Mas se o ator ele é um ator que quer se aparecer mais, que é um ator que quer sair, enfim, tem um astro na barriga, como a gente costuma dizer, ele não dá essa brecha. Então é muito importante o decorar diante do que já foi interpretado pelo intérprete. Decorar o que já foi interpretado pelo intérprete. Você é o intérprete. Você, como ator,
vai fazer a interpretação, mas antes disso você tem que interpretá-la e trazer para a sua realidade. O que é trazer para a sua realidade? Torná-la verdade, torná-la visceral. Olha a natureza de novo aí. Os exercícios para interpretação é sempre com a natureza, porque você precisa saber os limites do seu corpo. Você não pode fazer uma interpretação que vá além dos limites corporais que você tem. Então, para isso, você bota uma música relaxante, uma música que não tenha letra, talvez, para que você comece a ver os distanciamentos que tem seu corpo, ver o baixo, o médio, o alto, ver todo ele, ter uma noção daquilo que está acontecendo dentro de você e fora. Então é interno e também externo. A interpretação, ela fica a cargo total do ator. Daí vão me perguntar assim, o diretor? O que é que o diretor quer de um ator? Que ele interprete com potência o que ele está fazendo. Que ele potencialize certas emoções. Eu costumo dizer que às vezes nós podemos comparar um pouco o teatro com o cinema mudo. O cinema mudo, uma vez que é mudo, não se tem a voz. Então eles potencializam certas emoções nos gestos. E quando você está em cima de um palco, os gestos, como eu disse antes, vão falar. Então, se eles são potencializados juntos com a voz imposta também, porque é preciso que todo mundo te ouça. E dentro desses gestos, o mais importante dos gestos é o olhar. Não se esqueçam disso. O mais importante é o olhar, porque o olhar diz muita coisa. Então veja, eu comecei dizendo que o corpo diz, que a fala tem que ser colocada de forma de que todo mundo ouça, e uma dicção de forma que todo mundo compreenda, e o olhar também. Então a aula de interpretação, a função do interpretar é muito além do simplesmente falar, mas é muito mais complexa. Daí alguém diz, então para, está ficando muito difícil. Não, não é difícil, porque como eu disse, se você entende, subentende, contextualiza o personagem, você tem uma gama, um leque de possibilidades de interpretação que é estrondosa. E isso não tem como barrar. A interpretação, ela caminha, ela vai. E o melhor disso tudo é que uma boa interpretação modifica todo mundo que está assistindo naquele momento. Isso é sensacional.